Em Romanos capítulo 12, versículo 1, ali Paulo, o apóstolo inspirado por Deus, ele escreveu: portanto, eu lhes suplico, irmãos. Veja só, foi uma súplica. O que é que ele nos pede de uma maneira tão incisiva? Pelas compaixões de Deus, que apresentem o seu corpo como sacrifício vivo, santo e aceitável a Deus, prestando assim um serviço sagrado com a sua faculdade de raciocínio. Gente, aqui está o ponto, faculdade de raciocínio. Bom, de acordo com o léxico de Thayer em grego, né, grego e inglês, e também o Strong, o dicionário, fala sobre a palavra faculdade de raciocínio ou razão, logikos. Logikos. Provém de quê? Olha só, logikos provém de logos, razão, racional. A Vulgata em latim fala rationabilis, que concorde com a razão, que segue a razão ou é razoável. Tá vendo? Razão, gente, no sentido e acepção de raciocínio. Veja só o que diz o léxico grego e inglês de Liddell e Scott. Esse define logikos como sendo algo referente à fala ou conversa, discurso, tá vendo? Discurso expresso. Também algo referente à eloquência. Pessoa que é possuída de razão intelectual. Refere-se a dialético, argumentativo. Isso é a razão mencionada ali. Então, é a arte de demonstrar uma tese por meio de uma argumentação capaz de definir e distinguir claramente os conceitos. É o raciocínio lógico. Então, adorar a Deus desta forma. Agora a pergunta que surge é: será que a Trindade é assim? Trinitários têm afirmado que a doutrina da Trindade é incompreensível. Incompreensível e um mistério. Então ela não segue essa doutrina da Trindade, doutrina católica da Trindade, que foi imposta durante séculos. Quem não aceitasse a pena era a morte. Então ela não tem o requisito mínimo registrado por Paulo sob inspiração divina em Romanos 12:1. Veja bem, a The Encyclopedia Americana, Enciclopédia Americana, ela diz assim, que essa doutrina da Trindade ela está além da compreensão da razão humana. Será que os eruditos, pesquisadores e teólogos dizem isso? Bom, realmente os líderes da Igreja Católica e também protestante têm afirmado que a Trindade é algo incompreensível. Veja bem, o Monsenhor Eugene Clarke, veja bem, ó, ele disse, abre aspas, Deus é um só e Deus é três. Visto que não existe nada igual a isso na criação, não podemos entendê-la, mas apenas aceitá-la. E o cardeal John O'Connor disse, sabemos que é um mistério muito profundo que ainda nem começamos a entender. Percebeu? E o Papa João Paulo II falou que é o insondável mistério de Deus, a Trindade. Se é além da razão, isso então, gente, não vem de Deus. Por quê? Porque Paulo fala que nós temos que adorar a Deus com a razão. Razão é a palavra, uma das palavras para traduzir logikos, ó, razão. Então a doutrina da Trindade não tem lógica, portanto, temos que rejeitá-la. Paulo implorou para não aceitar nada que não tenha lógica, que não tenha logikos, que não faça sentido. Então a doutrina da Trindade ela não tem sentido. Ela viola claramente as orientações da Bíblia, porque até mesmo é uma coisa que foi plantada no decorrer de muitos séculos, enfrentando diversas controvérsias. Deuteronômio 6,4 fala, escuta, ó Israel, Jeová, nosso Deus, é um só Jeová. Então eles tinham que escutar isso para ficar vivos. Tinha que aceitar essa mensagem. Jesus, quando estava junto ao poço, ali com uma samaritana, ele disse a ela assim, nós adoramos o que conhecemos? Em João 4, 23 em diante ali, 4, 22 ao 24, ele fala para a samaritana, nós, e se inclui como aquele que fazia parte da criação de Deus. Porque ele disse, nós adoramos. Ele se incluiu como parte daqueles que adoram a Deus. Percebeu? Então ele prossegue dizendo assim, nós adoramos o que conhecemos, vocês, os samaritanos, adoram o que não conhecem. É exatamente o que acontece hoje. Os trinitários adoram algo que eles não conhecem, não entendem, é um mistério. Né? É um mistério. Teve até um cidadão que tem um canal do YouTube aí que falou, uma discussão com uma testemunha de Jeová, ele falou, realmente é difícil de compreender, mas a gente aceita. É um mistério, é uma coisa que não compreendemos. Então realmente, na verdade, a Bíblia não apoia essa ideia. Ela diz para nós rejeitarmos. Foi uma coisa que Paulo implorou para que nós adorássemos a Deus. Olha só, eu lhe suplico, né? Para prestar um serviço sagrado, aqui é adoração, com lógica, com razão, faculdade de raciocínio.
Jesus disse que adorava, né? Os judeus adoravam, ele adorava o que ele conhecia, não um mistério. Portanto, a Trindade é antibíblica, inescriturística, é tradição que não tem base nas escrituras sagradas. É por isso que o maior erudito evangélico hoje, um dos maiores, Daniel Wallace, ele diz que concorda que a Bíblia não contém uma doutrina da Trindade, embora ele seja trinitário. Olha que contradição. O erudito Dan Wallace, na obra que ele escreveu, no artigo, aliás, o artigo é Greek Grammar, a gramática grega and the personality of the Holy Spirit, e a personalidade do Espírito Santo. No último parágrafo ele fala isso. Portanto, a doutrina da Trindade é reconhecidamente não bíblica.